Bem-vindo ao nosso podcast e aos nossos vídeos. Estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa com quem eu trabalho já há bastante tempo, a psicóloga Vivian Miúcha. Muito obrigado, Vivian, pela sua presença. A Vivian faz parte aí do meu networking de trabalho. A gente tem pacientes em comuns, né? Mas a gente já estudou junto, já fez muitos projetos juntos. A Vivian ela é psicóloga, né? Ela é especialista em dependência química pela Unifesp, especialista em infância e adolescência, também pela Unifesp, mestre em psicologia da saúde. Muito bem-vinda, Vivian. Eu que agradeço, doutora. É um prazer, né, estar aqui com você. De tanto tempo aí de aprendizado, né? O doutor foi meu professor na primeira especialização, né? Então, é sempre um grande aprendizado e um grande prazer. E para mim, me sinto muito privilegiada por estar aqui. Imagino, o privilégio é nosso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante comum que afeta todos nós, que é ansiedade, preocupação, medo. Bom, Vivian, nós vivemos aí um mundo meio difícil, né? Uma fase difícil. A gente pode dizer no Brasil, mas a gente pode dizer também no mundo, né? Porque saímos de uma pandemia, uma crise econômica, uma série de questões políticas, violência, uso de substância, principalmente nas grandes cidades, né? A violência tem aumentado. Diante deste cenário, assim, né? Como você acha que estamos mais medrosos, preocupados, ansiosos, tudo isso? Tudo isso. Tudo isso e talvez mais um pouco Mais um até, pouco, né? né? Não é fácil, né? A gente sai da pandemia em que todo mundo tinha, né, uma apreensão de que, eu não quero morrer, eu não posso morrer, né? Para viver esse cenário atual tão ameaçador também, né? Em relação aos ataques nas escolas, né? Aos nossos filhos, às nossas crianças. De repente, quase que uma inversão ali de papéis, os ambientes que representavam segurança para a gente, de repente, está ameaçado, né? Então, a gente tem vivido situações muito atípicas, né? E os nossos pensamentos também ficam muito atípicos diante disso tudo. A gente, lógico, a nossa vida está relacionada intimamente à nossa mente, aos nossos pensamentos, né? Então, tudo é muito inusitado, né? Tudo isso que a gente está vivendo. E aí a gente tem, sim, esse impacto na ansiedade, né? No pensamento, na preocupação, no próprio medo, né? A gente, na terapia cognitiva, a gente entende que o pensamento é parte, né, constitui a gente. Então, a gente entende o ser humano através da tríade, né, pensamento, da correlação entre pensamento, emoção, comportamento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que quando passa algo na nossa cabeça, é só um pensamento. Se a gente fica muito misturado, muito rendido a isso, é o que a gente chama de fusão cognitiva. A gente passa a ver o mundo através dos nossos pensamentos. Isso traz um sofrimento gigantesco para a gente. Porque o pensamento passa a ser uma verdade e não uma interpretação da verdade ou da situação, né? Ele passa a ser a verdade absoluta e Exatamente. tal, né? Então, Agora, de repente, a escola é uma ameaça agora, por causa do pensamento, isso, eu né? ia te perguntar dessa ameaça das escolas, né? Assim, isso a gente está vivendo recentemente, né? Os adolescentes passaram por uma fase difícil, né? Assim, essa geração, né? A pandemia isolou, muitos deles pioraram a ansiedade, dificuldades acadêmicas, e agora, especificamente em São Paulo e nesse momento, né, a gente está vivendo uma ameaça aí nas escolas, né? Como que você que trata aí bastante de adolescente, né? Como tem sido isso para eles?
o que você tem ouvido dos seus Foi pacientes, interessante familiares? Foi interessante perceber que na pandemia todos eles, sem exceção, tiveram prejuízos, né, sociais, porque estão nessa fase de se relacionar, dos amigos e tal, e foram privados disso, né, estabeleceram relações, mas relações mais virtuais, né, todos nós estávamos privados de tudo isso, e tudo isso ficou muito ameaçado. Todos os meus pacientes, sem exceção, eles fazem hoje, após esse período agudo da pandemia, fazem chegam a essa conclusão de que eles aprenderam muito menos no online do que no presencial. E todos eles preferem o online, ou quer dizer, o presencial, sem dúvida, né? Sem exceção. E agora, como a gente viver isso, né? Dessa ameaça em ir para a escola, né? Dessa ameaça de repente, um lugar que eu me sinto seguro, que eu me relaciono, que estão todas as pessoas que eu gosto, os meus amigos, de repente a gente ser atormentado, né? Porque imagina a cabeça de todo mundo, dos pais, inclusive, né? E aí o que eu percebi foi que os pais queriam que eles ficassem em casa, racionalmente eles conseguiram, né, a nível de pensamento, conseguiram trabalhar esses pensamentos de que era apenas uma ameaça, não necessariamente a escola era um lugar perigoso, né, mas os pais optaram por deixá-los em casa, principalmente nessas semanas agora em que tinham datas específicas para os eventos de ataque e tal, né, tudo de informação na internet, eles conseguiram fazer essa diferenciação, que eram fake news, que eram não necessariamente fontes seguras que estavam divulgando essas informações e tal. E os adultos, os pacientes mais adultos, né, mais maduros, né, mais com o cérebro desenvolvido e tal, também fizeram essa opção de ficar em casa nesses dias. Né? E aí, talvez com uma dificuldade maior até de entendimento para fazer essa diferenciação, usar essa parte da razão para entender o pensamento. Então, olha que interessante, né, a gente observar isso. Os que puderam ficaram em casa, os que não puderam tinham provas e tal. As famílias se movimentaram para pedir atestado para ficar em casa, né? Para ter uma justificativa, né? Porque a escola estava exigindo que eles fossem, né? E deixava de lado todo o resto, né? Qual é o sistema de segurança da escola? Como que a escola se organiza ali para oferecer, né? Uma certa segurança para os alunos, dá para acessar outros órgãos, como a polícia e assim por diante. Muitas instituições fizeram isso, né, diante das ameaças. Depois também surgiu um canal de denúncias, né, que o Ministério da Justiça abriu para fazer isso de forma rápida, online e tal. Então, a gente tem várias ações aí acontecendo, né? Mas não tem como não ter impacto. E a gente entende tudo isso, né? Mas é difícil fazer essa diferenciação também. Né? E como esses gatilhos, né? Eles levam eles influenciam, né? Nesse tema que a gente está começando a tratar aqui, né? Quer dizer, você está falando aí daquele ataque que teve na escola, né? E depois dessas fake news de que haveria um dia específico, agora recentemente, que várias escolas tinham o nome das escolas, quais seriam atacadas e etc, né? Quer dizer, é um ambiente muito ameaçador, né? E dá medo. Aí agora, o que eu queria te perguntar, assim, né? Qual que é como a gente pode diferenciar, então, medo, preocupação, ansiedade? É tudo a mesma coisa? São coisas diferentes? São correlacionadas? A gente entende o medo, né, dentro da psicologia, da teoria das emoções, né, da educação socioemocional, o medo como uma emoção básica, primária, né, universal, inata de todos nós, todo ser humano, na verdade, todo ser vivo, inclusive, né? Então, a gente já nasce com 6 emoções básicas. Uma dessas é o medo. E para que serve o medo, né, na nossa vida? A gente fala que ele tem uma função por existir, uma função que serve para nós. E a função do medo é proteger a gente, né? Então, o medo é bom para a nossa vida. Não tem como a gente passar a vida sem ter medo, né? É impossível isso, até porque a gente já nasce com ele. Se a gente não tiver o medo ou tiver desregulado, mas na sua falta, isso também pode ser um problema. Então, ao atravessar uma rua,
né? Um adolescente ou a gente mesmo adulto vai atravessar a rua e não tem o medo, né? A preocupação ali de olhar se vem o carro ou não, a gente está colocando a nossa vida em risco. Então, vai ser um problema. Então, a gente chama isso de regulação emocional. A gente precisa adequar esse medo, seja de menos, inclusive alguns transtornos trazem, né? Alguns transtornos específicos trazem essa característica, né, de quase que uma falta do medo, de se colocar mais em risco, que envolve a impulsividade, a falha no controle de impulsos e tal. Mas se ele tiver demais, também vai trazer problemas na nossa vida. A gente vai deixar de fazer algumas coisas, vai evitar, porque ele está em excesso. Né? É difícil medir isso, né? Mas ele também vai fazer com que a gente tenha prejuízos em várias áreas da nossa vida. E a preocupação já é essa parte da cognição, isso que passa na nossa cabeça, e todos nós também somos preocupados por natureza, sem exceção. Mas também existe uma dosagem, um equilíbrio aí, que a gente tem que prestar atenção. Então, eu posso, por exemplo, na vida adulta, ser mais preocupada com as questões de finanças. Existem alguns estudos que vão falar isso, né? Que na adolescência a preocupação é com as relações, então elas estão voltadas para isso, o que o outro pensa de mim, como ele me vê e tal. Na fase adulta, para o financeiro, por mais que a gente geralmente esteja mais estável, né? Já se formou, já estabilizou na vida profissional. Interessante, né? A gente ainda tem preocupações com isso. Então a gente não se livra delas, não tem como se livrar, né? Então cada fase da vida também tem a sua característica aí mais tendenciosa para um tipo de preocupação, que a gente vai ter que tomar cuidado com isso também. E a ansiedade, geralmente, ela está ligada a um aspecto mais futuro, que vai envolver essa parte da cognição também, mas é diferente do medo, que está mais no presente. A ansiedade envolve essa questão do futuro, uma ameaça que está por vir. Por isso que, diante desse cenário atual, a ansiedade é muito esperada, muito comum. Ela pode ter uma função de proteger a gente, mas se tiver em excesso, ao invés de me proteger, eu fico rendido a ela e aí fico querendo não ir para a escola, ficar em casa, esqueço que a escola também faz parte da rotina da nossa vida, tem uma função protetora e assim por diante. A ansiedade a gente pode dizer que é uma antecipação catastrófica assim do futuro, né? Às vezes eu brinco dizendo assim, né, que o ansioso ele nunca deixa o ferro ligado e ele acha que vai queimar a resistência do ferro, né? Ele acha que vai queimar o ferro, que vai pegar fogo na cortina, que vai pegar fogo no apartamento, que vai explodir o prédio, o quarteirão e que a culpa vai ser dele. Exatamente. Né? Então é uma certa catastrofização. Eu brinco com as mães que nasceu o filho, a mãe já fica, não tem jeito. Ela vai ficar catastrófica, porque o filho subiu no trepa-trepa, a mãe já imagina o pior cenário, né? Sei As bem, mães que eu atendo, os pais né? também. Os pais também, exatamente. Então, o filho caiu, mas caiu, rasgou a testa, teve que correr para o hospital. É um cenário, assim, muito ameaçador, né? Exatamente. E os pais também, lógico. E aí a gente pode dizer assim, né? Então, que o medo, né, e a preocupação, eles fazem parte aí do nosso, das nossas emoções cotidianas, e a ansiedade, a partir de um determinado ponto, ela passa a ser patológica. Exatamente. Até certa medida, ela nos ajuda, né, a preparar para uma prova. Se eu não estou ansiosa, eu não vou me preparar também bem para aquela prova, né? Isso, a ansiedade em provas é muito comum. Pré-adolescência, adolescência, juventude, faculdade, início de faculdade, a gente vivencia isso com os nossos pacientes. É muito comum. Eles têm medo de ter um branco, quer dizer, eu estudei, sei o conteúdo, mas eu também fico preso a um cenário de que eu tenho que saber todo o conteúdo. E isso é impossível. A gente não vai saber tudo numa prova, né? Por isso que existe a média. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Por que existe a média? Né? Porque tem a ver com esse apanhado de coisas que se espera que você tenha conhecimento, né? E às vezes a gente quer saber tudo, de tudo, né?
Exatamente. Agora, você falou uma coisa que é interessante, que é o equilíbrio das emoções, né? Assim, é difícil equilibrar, né? Tudo, assim, o equilíbrio parece ser um, um elemento comum, assim, né? Para o bem-estar emocional, né? Assim, é, como que a gente pode assim, né, as pessoas que estão nos vendo aqui hoje, né, assim, e que se consideram medrosas demais ou de menos, preocupadas demais ou de menos, né, como que a gente pode identificar isso e tentar regular isso, assim, né, a terapia ajuda, de que maneira que ajuda, enfim. Sim. A gente tem que ter em mente, né, que como faz parte da vida, todos nós vamos passar por isso. Ou seja, não adianta a gente querer ficar evitando. É o que a gente faz, a maioria de nós. A gente quer não sentir aquilo. É muito comum a gente ouvir de pacientes: eu nunca mais quero sentir isso. Eu não quero me sentir ansioso. Isso não vai ser possível. Mas é a regulação dessa emoção, né? Então a gente trabalha a regulação das emoções. Lógico, a gente sempre vai indicar que seja acompanhado, avaliado por profissionais, né, competentes, especialistas, para ajudar nessa identificação, né? Num cenário de ansiedade excessiva, acontece várias coisas no nosso organismo que vão indicar que aquilo está em excesso. Só que não são, essas alterações, elas não são bem detectáveis, por exemplo, em exames de sangue, por exemplo. E é isso que a gente tem que entender. Por isso que precisa da ajuda do especialista para identificar. A gente precisa de uma pessoa de fora, né? Às vezes costumo dizer sempre nos pacientes, né, que vamos dizer, no mundo corporativo, né, é muito comum você buscar uma consultoria, uma assessoria, né, de fora, né, e ninguém estranha isso. Isso é muito bem visto dentro do mundo corporativo. Você faz auditorias externas, consultorias, assessoria, né? Mas pessoalmente a gente acha que não precisa, né? Que a gente dá conta de tudo, né? É uma tendência do ser humano, né? Mas se a gente for ver, isso contribui, né? Para a luta que a gente tem, apesar da evolução, né? Em relação à saúde mental, para os preconceitos, né? Eu sempre ilustro que quando a gente está com alguma coisa, qualquer alteração que é física, que eu estou vendo, isso fica mais fácil de eu entender. Porque é como se fosse concreto, quase palpável. Então, se eu estou com uma dor me incomodando, se eu estou com uma fratura, um machucado e tal, tudo isso é visível para todo mundo. A saúde mental, não. Né? A ansiedade cai nesse mesmo âmbito, né? Então não é algo que eu posso, não é palpável, não é concreto. É coisa da sua cabeça, né? Como Exatamente. se coisa da sua cabeça fosse menor ou fosse inventada, né? Ou fosse desejada, né? E você tivesse controle, né? E eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente tem que entender que a saúde mental e o cuidado com ela faz parte da vida de todos nós, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É uma estimativa muito grande. A ansiedade no mundo inteiro já tem uma incidência enorme, enorme, né? E o Brasil, isso de dados antes da pandemia, que a gente deve, talvez logo mais, né, ter esses dados atualizados aí, né? A gente tinha o Brasil com 1 em cada 10, né, na população. Então, a gente tinha aí cerca de 20 milhões com ansiedade patológica. Olha que interessante, né? Ou seja, quem mora nas grandes cidades como a gente, né, em São Paulo e tal, o índice aumenta ainda mais. A gente tem uma chance maior de adoecer, pensando na patologia, né? E isso fica em torno de 1/3, né? Então, 33% vai adoecer de ansiedade em algum momento da vida. Então, é quase uma ideia da gente entender que a ansiedade faz parte da vida, né? Nesse sentido que a gente tem que cuidar. Né? Aí a gente diferencia
por essa questão do funcionamento, da atuação, né? Então, ela tem que ser recorrente, né? Tem que ser desproporcional, tem que ser excessiva, né? Tem o período de duração que a gente vai observar também e traz prejuízos nas várias áreas da vida do indivíduo. Então, dificulta relacionamentos, né? Atrapalha o desempenho profissional, né? O avanço na carreira, incapacita de fazer atividades cotidianas, né? E, sem dúvida alguma, traz muito sofrimento. Nessas semanas agora dessas ameaças, dos ataques, foi isso que a gente vivenciou, né? Com as famílias. As famílias sofrendo demais com essa dúvida, né? Vou mandar meu filho para a escola, vou exigir que ele vá para a escola, mas e a ameaça? Tudo isso é compreensível, né? A gente tem que entender que faz parte do momento. E tudo bem também se escolher não mandar, né? Mas a gente tem que fazer essa regulação emocional, né? Exatamente. No processo da fusão cognitiva, a gente fala então da desfusão cognitiva, que é essa ideia da gente não ficar vendo o mundo através dos nossos pensamentos, como se fosse tudo uma verdade, né? A gente não faz isso. E a desfusão cognitiva, ela vai ajudando a gente nesse processo. A gente vai criando um distanciamento do pensamento, entendendo que é só um pensamento e que eu não preciso ficar à mercê dele, rendido a ele. E aí eu vou conseguindo estratégias mais eficientes, né, para que a gente consiga caminhar, né? Acho que só por aqui para o nosso ouvinte, né, lembrando que o modelo cognitivo, né, ele preconiza ou ele entende que não existe nenhuma emoção desconectada de um pensamento, né? E nenhum pensamento desconectado de uma crença mais genérica, mais central, né? Então, quer dizer, os nossos sentimentos, eles são reflexos de como a gente pensa, né? E como a gente avalia as coisas, mais do que como a gente pensa, é como a gente avalia as coisas, né? E a gente sempre tem um óculos para avaliar, tem assim uma lente, né? Que a gente enxerga aí as coisas, né? Eu imagino que mesmo essas coisas aqui, né? Tem pessoas que podem lidar um pouco melhor, outras que podem lidar um pouco maior, né? Só que, assim, aconteceu comigo agora, uma semana atrás, né? Eu nunca fui muito preocupado no trânsito. Assim, eu circulo por ali, por perto da minha casa, eu acho que é um ambiente relativamente seguro, nunca me aconteceu nada, moro muito tempo lá. Quase que o carro vai sozinho, quase né? que o carro vai sozinho, né? Recentemente eu passando ali indo para minha casa, na Liberdade, eu recebi uma pessoa deu um soco no vidro do meu carro com um objeto metálico, assim, né? Mas muito forte. Né? Eu estava no trânsito, estava parado num lugar meio ermo, assim, e aquilo me impactou, assim, enormemente, né? Por sorte, o meu carro tem proteção, ele não quebra o vidro e tal, mas a partir dali, né, eu comecei a andar na rua de um jeito diferente. Né? Assim, olha onde eu paro, onde eu não paro, e etc. Né? Então, esse foi o impacto que teve para mim, assim, né? Né? E eu não tinha essa preocupação, né? Excelente. Agora eu tenho mais essa. Né? Isso, mais essa. Como não bastassem todas as outras, Isso. Agora eu tenho mais essa, pelo menos por enquanto, mas eu espero que passe logo. E essa ajuda a gente a exemplificar esse processo, tanto da fusão quanto da desfusão, né? Se a gente ficar rendido a esses pensamentos, talvez a gente entenda a rua como um lugar muito perigoso, né? Que a gente vai poder ser assaltado, vai poder ser acometido, né? A nossa vida vai estar em risco, em perigo. E se eu fico no processo de fusão, seria então o caminho de eu não sair de casa, evitar isso.
né? E o que a gente às vezes não percebe é que a ansiedade em excesso, ela tem esse movimento próprio, automático, que é de fuga e de evitação. Então, eu passo a evitar. Então, talvez você fizesse outros caminhos, Isso. né? Você evitasse você sair dirigindo para ficar mais atento. Então, o cérebro fica focalizado nessa ameaça e a gente fica muito rendido. Isso já é uma ansiedade, né? Por enquanto eu estou numa preocupação, posso Isso. dizer assim, né? E engraçado que... engraçado, né? Isso não tem nada de engraçado, mas o curioso, né? Assim, infelizmente, é que isso aconteceu 2 vezes, né? A primeira vez foi com a minha esposa, que uma rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia muito movimentada aqui de São Paulo, para quem não é de São Paulo, né? Que vai para o interior, jogaram uma pedra de cima de uma passarela no vidro do carro dela, né? Também o vidro é protegido, não quebrou, não aconteceu nada, mas pouco tempo depois aconteceu isso, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Como o ambiente, ele está o tempo todo desafiando a nossa saúde mental, né? Exatamente. Tudo é muito ameaçador. A gente tem que ter essa noção, realmente o risco existe, o perigo existe, lógico. Isso faz parte da vida. Na rua o perigo existe, talvez mais do que em casa, mas em casa também a gente tem perigo, né? A gente não vai ter essa certeza total, né? E esse 100% de proteção e nem de certeza. Mas nos quadros mais excessivos ou patológicos também existe esse movimento, né? De uma busca incessante por uma garantia, por uma certeza. Isso toma uma energia da pessoa porque ela fica só à procura disso. E é uma coisa que a gente não vai conseguir nunca atingir. E que não resolve problema, né? Eu costumo dizer assim, preocupação, acho que às vezes o ansioso acha que o que resolve o problema é a preocupação, né? Se eu me preocupar, eu me protejo. Né? E nem sempre, não é preocupação, preocupação, logicamente, ela precisa ser regulada, como você falou, né? Mas não é ela em si que resolve o problema, né? Ela te ajuda a construir uma estratégia boa para lidar com o problema, né? Será que eu posso dizer isso? Pode, é isso mesmo, né? Nesse processo com as ameaças nas escolas e tal, a gente poderia também fazer esse mesmo exercício, né? Então, eu posso ter na minha cabeça, por causa das ameaças, que a escola virou, de repente, um lugar perigoso. Mas aí eu tenho que parar e entender que isso é um pensamento que tem a ver com a preocupação. E aí eu crio esse distanciamento, saio daquele papel da fusão, né? Que, como o próprio nome diz, é como se eu tivesse fundida ali, né? No pensamento. E aí eu saio desse papel, entendo que o pensamento faz parte desse momento. Quem não ficaria, né? Ansioso, preocupado nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, as escolas têm, sim, os seus sistemas de proteção, né? Minha mãe trabalhou em escolas a vida inteira e eu estava junto com ela nas escolas, dentro das escolas, não só quando eu era do meu horário, mas junto ali, né? E ela fazia, inclusive, essa barragem ali, não podia entrar qualquer pessoa, né? Então, a gente teve alguns episódios, né? Alguns eventos que foram tragédias, né, que logicamente invadiu esse espaço, mas que não é uma coisa comum de acontecer, né, e as autoridades também estão buscando aí entendimento, conversando sobre o assunto para melhorar essa questão também, né, e minha mãe trabalhou em escola pública, né, então isso era muito comum ali, né, elas formavam quase, e não importa que era mulher, que era, né, que tipo ali de atividade desempenhava na escola, quase que uma barreira ali no portão para proteger.
os meninos, né? Isso, exatamente, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que faz parte do momento, mas a gente cria esse distanciamento, relembra desse efeito, né? Para que a escola existe na nossa vida, quais as obrigatoriedades também em relação a isso, né? Principalmente no que diz respeito à criança, à adolescência, adolescente. Então a gente busca também, além desse distanciamento, a informação a respeito do assunto, né? Não vai adiantar a gente ficar checando as notícias nas redes sociais, né? Muita coisa vai ser sem fundamento. Se achar alguma coisa, deve-se fazer a denúncia, né? Que é a partir daí, então, que a gente vai conseguindo, né, contribuir para essas medidas mais efetivas, né? Então, a gente entende o pensamento dentro do contexto, né? Tem que ser dessa forma, mas a gente lembra que esse contexto também tem uma coisa, um funcionamento específico e vai então pensar o que nos ajuda nesse processo, né? A gente vai lembrar dos nossos valores, né? Relembra os motivos, por exemplo, na questão da escola e assim vai. Você com o carro, a mesma coisa, né? Talvez tenha a ver com necessidade, essa questão de sair com o carro, de dirigir. Eu também, né? Sempre ilustro para os meus pacientes que eu não gosto de dirigir na chuva, né? Mas aí, se eu tiver percebendo minha ansiedade muito elevada, eu tenho que lembrar, peraí, há quantos anos eu dirijo, né? Quantas vezes eu bati o carro, né? Já tiveram algumas, óbvio, né? Mas aí você fala que, puxa, esse cenário tão catastrófico talvez não seja tão real assim. A probabilidade disso acontecer, ela se reduz em muito. Eu costumo também falar muito para os meus pacientes ansiosos, assim, né, que essa confusão, né, entre o que é possível e o que é provável, né, que o ansioso faz muito isso, né, então tudo que é possível vira altamente provável, né, eu brinco assim, não, é possível cair um avião na nossa cabeça aqui agora? Eu não sei se é exatamente uma rota de avião, mas a princípio né? Passa avião, o avião já caiu e tal, né? Então, possível é. Agora, qual é a probabilidade que um avião caia aqui? Né? Pelas evidências, nunca caiu um avião aqui. Pelas evidências, o avião cai de milhares e É um meio de centenas de transporte seguro. milhares, né? E cai uma vez por sei lá quanto tempo, né? E é seguro, mas você começa a tomar aquilo como um acontecimento altamente provável, né? É a expectativa ansiosa, que a gente chama, né? Então, é essa mente que está sempre voltada para uma expectativa que está em função da ansiedade, que aí vai trazer problema mesmo. Então, para evitar esse desconforto, eu evito de voar. Eu mesma não gosto de voar, principalmente na hora da decolagem. A minha família sabe, né? Que eu fico tensa ali, né? E aí, depois que passa aquele primeiro momento que eu penso, nossa, ele tá no ar, né? Esse bichão enorme, pesado, tá lá, se manteve no ar, né? E as coisas melhoram, né? Mas e a gente também esquece disso, né? Que esse desconforto, ele não dura uma eternidade, né? Ninguém vai ter uma grande complicação por causa desse desconforto. E aí, na TCC, o paciente vai aprendendo isso, que ele precisa lidar, sim, enfrentar alguns desconfortos para que ele consiga evoluir. Mas só que isso é feito de uma forma muito sistemática, elaborada, não é de qualquer jeito, né? Eu falo que na vida real, né, no dia a dia, a gente já faz esses enfrentamentos, mas não de forma sistemática. A diferença do processo terapêutico vai ser esse, que a gente vai fazer uma avaliação desses medos, né? Como fica, por exemplo, o medo de avião nessa lista dos medos, e aí a gente começa pelo mais simples até chegar no mais complexo, né? E o paciente também vai avaliar o que ele considera que é prejuízo para a vida dele, o que ele considera que não. De repente, alguém que tem necessidade de sempre voar, né? Sempre pegar avião e tal, talvez tenha que tratar mais do que aquele que não pega... que só viaja para férias. Para férias, né? Mais esporadicamente, né? Aí não vai ter problema, né? Interessante isso, né? Agora, com relação ao tratamento, né? Você já tocou aí um pouco na terapia cognitiva, né? O que mais, assim, a gente pode
trabalhar, assim, com isso, né? A gente ajuda o paciente, né, nesse entendimento da identificação para que ele faça a avaliação do funcionamento dele em relação a esse medo, a essa ansiedade, a essa preocupação, né? Então ele precisa conhecer isso, inclusive como que se dá no nosso corpo, né? O que que acontece no cérebro, quais são os sintomas que aparecem no corpo, e aí a gente vai psicoeducando, como o próprio nome diz, né? Investir numa educação para esse entendimento, né? Por isso que chama psicoeducar. Então o paciente, ele precisa entender que a ansiedade, como a gente falou, vai existir na vida de todo mundo e ela aciona lá no cérebro, né, na amígdala cerebral, como se fosse um sistema de alarme, né? Esse alarme dispara para deixar a gente focalizado na ameaça, para dizer que a gente está diante do perigo. Só que dependendo de como a gente estiver com esse sistema, o perigo pode não ser um perigo real, pode ser um perigo da nossa mente, da nossa preocupação, né? Dos nossos pensamentos. É isso que a gente vai aprender a diferenciar o que é um perigo real, o que não é, né? O que é tão ameaçador para mim. E aí, nessa focalização do nosso cérebro, acontecem várias alterações que a gente precisa entender também. Às vezes o adolescente chega no consultório com uma ideia de que ele é burro, por exemplo, que não consegue fazer a prova, não consegue desempenhar ali na escola, né? Porque na hora de fazer a prova, ele tem sintomas ansiosos que são excessivos. E aí isso torna aquele momento ali muito desconfortável. Ele fica achando que ele vai ter um branco, que ele não vai lembrar de nada, né? Que a pior nota vai E aparecer. ele não consegue pensar no que precisa porque está pensando no medo, na Exatamente. catástrofe, no pior, né? Exatamente. Então, a gente precisa ensinar esse paciente o que acontece, por que isso está acontecendo, né, nesse momento. Então, esse sistema de alarme, ele pode servir, ser útil, né, como a ansiedade deve ser na nossa vida. Então, no trânsito, numa rua escura, né, nesse ambiente que já aconteceu uma ameaça e tal, é natural que o meu cérebro fique focalizado em estado de alerta. O que vai ser ruim é se o tempo todo esse cérebro estiver disparando esse alarme. É como se fosse o alarme do carro que está desregulado. E aí a gente vai precisar de um ajuste, vai levar lá no autoelétrico para fazer o ajuste, né? Qualquer pessoa na rua encostou no carro, o carro dispara e faz aquela barulheira no condomínio, no prédio e assim por diante. Ou seja, até os vizinhos vão começar a reclamar. Às vezes não vai atrapalhar só a pessoa, mas os que estão ao redor também, né? Então, apesar de ser um sistema de alarme muito útil, ele precisa estar regulado. Não dá para ter uma desregulação, porque aí vai entrar essas estratégias. Então, ele vai entender isso. Como está esse sistema de alarme dele? Né? Está desregulado, não está? Então, na hora que ativa a região do medo, da amígdala, também vai acontecer ali, né, um processo todo específico no nosso corpo, vai ativar áreas primitivas desse cérebro aí de forma automática, ativando algumas glândulas e vai aumentar, liberar, né, o nível aí de algumas substâncias, como adrenalina, cortisol. Então, a gente precisa entender, né, que esse tipo de substância, a gente não vai conseguir essa identificação nos exames. É o profissional da saúde mental que vai conseguir ajudar nessa identificação. Alguns pacientes me perguntam, né, como que o psiquiatra vai saber? Como que ele avalia? E aí eu falo, né, existe uma entrevista toda que o médico se baseia, que é a entrevista psiquiátrica e tal, e o médico vai te direcionando, ele vai te fazendo perguntas específicas para que ele consiga entender, como se ele estivesse vendo tudo. Só que ele tem, né, esse jeito de ver que é muito específico, mas não é concreto, né? Por isso que é tão difícil. Eu costumo dizer assim, né, que a psicopatologia é uma das coisas mais interessantes na psiquiatria, né? Porque a psicopatologia, ela diz assim, né, eu posso nunca ter sentido o mesmo medo que você, porque eu nunca, vamos dizer assim, sofri uma ameaça desse tamanho, né? Mas eu sinto medo, né? Porque temos umbigos todos, né? Então, a gente não é diferente de ninguém, né? Então, o que a gente faz no exame psicopatológico, né? Eu, através da minha empatia com o seu medo, né? Eu dimensiono ele a partir do meu medo, né? Para eu saber, assim, olha,
eu posso nunca ter sentido isso, mas eu consigo entender o que é isso, baseado no medo que eu já tive, né? Essa é uma das técnicas que a gente usa, né? E outro comentário que eu queria fazer, que eu gosto muito dessa metáfora do alarme, né, desregulado, porque quem tem síndrome do pânico é justamente isso, né, é o alarme desregulado. Aí ele vai lá para o pronto-socorro, faz exame do coração, de tudo, não tinha nada, não era o bandido. Aí ele volta para casa, o alarme dispara, ele volta para lá, faz toda a vistoria, não era bandido. Volta para casa, o alarme disparou, ou seja, né, até ele entender que o que está acontecendo é o alarme que desregulou e não um bandido que está chegando toda hora para atacar o coração, o fígado e os órgãos Que vai internos morrer, dele, né? que Que é vai a morrer. sensação, E né? porque a sensação é essa, né? E ela é real, porque o alarme disparou de fato, né? Não é coisa da cabeça, como as pessoas dizem assim, né? Disparou adrenalina, noradrenalina, cortisol, como você lembrou, né? E a sensação é a mesma de quem Sofrendo de quem mesmo. está sofrendo mesmo, né? Assim, o medo de quando um alarme dispara, se começar aqui disparar o alarme de incêndio, Incomoda, a né? gente vai ficar com medo de incêndio porque a gente acha que vai ter um incêndio, embora não pode ser que não tenha, É. se o alarme está desregulado, E né? as pessoas às vezes não têm ideia também, né? Que dentro da psicopatologia, a ansiedade é como se fosse esse grande guarda-chuvão e tem várias especificações. As pessoas às vezes não fazem ideia disso também, né? Aí renderia mais um monte de Um conversa monte de aqui para nós, né? conversa. Mas no nível elevado dessas substâncias, a gente tem que lembrar dessas alterações físicas, né? Que incomodam demais e que o paciente muitas vezes fica querendo dar conta daquilo. Eu já recebi pacientes na época de vestibular, de cursinho, de prestar para passar, né? De vestibular, aquela pressão e tal, com sintomas gastrointestinais. Às vezes tinha família de médicos e tal, tinham revirado do avesso, não tinham encontrado nada, e aí vai para psicoterapia, quase como um último recurso ali, sabe? E aí a mesma coisa acontece no pânico, né? A gente tem que entender que isso vai se distanciando, esses episódios, essas crises. Então, não é de uma hora para outra, não é num passe de mágica. Então, o paciente vai tendo menos episódios e aí isso vai aumentando desse intervalo, dessas frequências, e pode remeter, sim, o quadro. É completamente possível. É. Né? Às vezes precisa de algum medicamento, né, Exatamente. para ajudar nessa recomposição da bioquímica cerebral, né, e também essa ressignificação aí, né? Exatamente. E de alterações físicas, né? Então, por causa das substâncias ativadas, a gente tem os músculos que ficam preparados, tensionados diante da ameaça. Seria mais do que natural, né? O nosso corpo é como se fosse uma resposta automática, né? Tem inclusive relação aí com o acionamento do parasimpático, do simpático, né? E aí algumas pessoas começam a ter dores no corpo. Né? Dor de tensão, né? Às vezes algumas regiões específicas que ficam mais tensionadas e tem a ver com essa ativação, com esse quadro todo. Tem o coração que fica acelerado, né? O coração aí bate mais rápido. Eu tive um paciente muito novinho, muito mesmo, que ele disse assim, numa situação da escola, parecia que meu coração estava batendo fora do corpo. Olha que descrição, né? Perfeita, né? Perfeita. É muito legal que as crianças ensinam muito para a gente, né? Porque na hora de descrever as emoções, na TCC, às vezes a gente começa muito pelas emoções com as crianças, por causa do pensamento, da cognição ser menos concreto, né? É mais difícil. Então, eles vão entendendo como que a emoção aparece no corpo e tal. E aí é muito interessante que eles trazem descrições para a gente, assim, que são muito... Pérolas. Exatamente, são coisas que a gente leva para a vida, né? Pérolas da psicopatologia, Exatamente, é muito incrível, né? Então, é essa ideia, né, da palpitação, da aceleração do coração, e a pressão sobe com isso. Então, vai
né, dando todo esse descompasso. Os pulmões aumentam a troca de gases, né, e aí a respiração vai ficar aquela respiração mais curta, né, que a gente fala de cachorrinho. Algumas técnicas de respiração às vezes podem ajudar, mas se o paciente estiver em plena crise de pânico, por exemplo, também não vai ser adequada. Né, fazer uma técnica de respiração e tal. Talvez vai conseguir fazer 3 respirações ali só para dar uma focalizada, mas não vai conseguir, não é o adequado. Então, o paciente também tem uma condição específica para a utilização de técnicas específicas também, em momentos específicos dentro do tratamento, né? A sensação de formigamento, às vezes, na ponta dos dedos, né? No nariz, na boca, às vezes também pode ter relação com essa alteração toda aí de gás carbônico, oxigênio e tal. A pele, né? A temperatura também muda, se eleva, a pele fica pegajosa, né? Alguns pacientes, eu tenho pacientes às vezes E as extremidades, às vezes frias, Isso. e a sensação de calor. Uhum. Né? Alguns pacientes às vezes chegam no consultório e já vão direto para o banheiro passar o desodorante, por exemplo. Ou ir no banheiro fazer xixi. Também é uma condição, né? Que tem a ver com toda essa questão, para alguns pacientes específicos, né? Então, essas situações que envolve, né? Que ele se sente exposto de alguma maneira e tal. Então, às vezes, chega na recepção ali do consultório, né? Tem mais gente e tal. Aí faz esse ritual para depois entrar na sessão, né? Então, às vezes, também a gente tem, por causa do aumento, a gente fica vermelho, né? O rubor facial. Como se fosse uma vergonha, né? Pode ter a vergonha envolvida, mas não necessariamente também tem a ver com esse aumento da temperatura. O estômago e o intestino, né, são funções que ficam inativadas, que a gente não precisa delas. O cérebro não está focalizado nelas, está focalizado na ameaça. E algumas pessoas falam isso, não, só consigo engolir coisa líquida, gelada, né, porque não desce nada, é como se a gente tivesse um bolo aqui na garganta. É por conta disso, né? Então, às vezes a gente recebe pacientes com náuseas, vômitos, né? Como esse que eu citei, né? Às vezes no início diarreia, depois a constipação, né? Dificuldade de engolir. E o cérebro, então, tá esse cérebro acelerado, que está investindo uma grande energia, como se fosse uma máquina trabalhando na sua potência máxima. Né? Aí, trabalhando nessa potência máxima, lógico, né? Vai investir muita energia, a gente fica focalizado no perigo e a gente fica com dificuldade de perceber as coisas. Essa capacidade de avaliação fica prejudicada se a ansiedade estiver muito elevada. Então, vai afetar a resolução de problemas, vai afetar a organização. Então, o paciente adolescente que tem uma ansiedade específica com as provas, né? Ele vai ter dificuldade para estudar para isso. Então, vai precisar de uma ajuda para tudo isso. Né? E de um tratamento, exatamente. E o cortisol, por períodos prolongados, a gente sabe que vai trazer alguns impactos específicos aí, né, para a nossa vida. A questão da elevação do colesterol, né, no sangue, o aumento da pressão, o risco para diabetes, obesidade. Né? Então, tem coisas além que a gente também que refletem no organismo. Exatamente. Bom, Vivi, nós estamos, infelizmente, aqui chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu acho que vocês podem entender por que eu gosto de trabalhar com a Vivian e de dividir aí pacientes com ela, né? Assim, uma profunda conhecedora dos sentimentos aí tão comuns a todos nós, né? Acho que isso é uma das coisas que me encanta na psicologia, né? Que é essa compreensão e esse entendimento, assim, que eu posso chamar da alma, né? Mas eu diria assim, é da essência, né? Do ser humano, né? Que a gente pode chamar da alma do ser humano, mas talvez, melhor dizendo, seja da nossa essência, né? Assim. Bom, estou muito querendo continuar aqui com você. Eu acho que a gente vai ter que marcar outras vezes, viu? Porque ficou faltando coisa, né? Então, você já está convidada a voltar, né, para a gente explorar um pouco mais esse assunto, né? Quero agradecer imensamente aí a sua participação, né? Dizer que assim, eu adorei, eu tenho certeza que os nossos
ouvintes também vão gostar, né? E vai ajudar alguém, com certeza será ajudado por essa sua explanação aqui. Posso dar uma última dica? Claro. Então tá bom, como você falou, né, doutor? Vai faltar coisa, sem dúvida, né? Mas acho que uma dica muito útil é que nessa ativação toda desses níveis elevados, a gente costuma ter fazer um dimensionamento, né, do que a gente chama de avaliação risco-recurso, que fica muito prejudicado, muito deficitário. Então, a gente superestima os riscos, né? Então, a situação envolve muitos riscos. E subestima, né? Minimiza esses recursos que eu tenho para enfrentar. Forma um gap ali, né? E aí a gente tem que se lembrar, né? E a psicoterapia vai ajudar o paciente nisso. Quais são esses riscos que ele tem para esses enfrentamentos? Talvez lembrar das situações tão difíceis da vida que todos nós passamos, sem exceção, né? Como que ele lidou com cada uma dessas situações, se passou por situações parecidas, como foi, que estratégias ele utilizou, que resultados ele teve. Então, a gente vai ajudar a fortalecer esses recursos do paciente também, né? E uma ideia boa é essa, né? Eu parar para fazer essa avaliação do risco e do recurso. Pode ter risco? Pode, porque a gente não tem 100% de garantia, de proteção, mas eu tenho recursos também para enfrentar, como eu já tive para tantas outras coisas na minha vida. Exatamente. Né? Legal. Eu que agradeço estar aqui, foi um prazer gigantesco. É uma delícia conversar sobre isso, né? Bom, mas então chegamos ao fim, né? Eu quero agradecer a você que nos seguiu aí, que nos assiste, né? E dizer que estamos vários outros assuntos aí a serem tratados aqui, mas eu vou querer explorar um pouco mais esse assunto da ansiedade, que vocês viram que é muito interessante. Muito obrigado a todos. Até mais.